turma do sexto ano, bom dia! E aí, tudo bem? Hoje estou num ângulo diferente, né? Estou sentada. Mas vamos lá. E aí, gente, como é que está sendo a aula de vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar, né? Nós já falamos sobre um capítulo todo, né? Dei exemplos com vídeos, né, dando mais uma ênfase nos nossos assuntos, né? Nós vimos aqui o capítulo 5, certo? Que falava sobre máscaras e teatro, né? Interpretação, enfim, teatro, né? Então, nós falamos um pouquinho de alguns elementos e comentamos, né, sobre algumas máscaras japonesas, máscaras tailandesas, lá pela página 69, por aí vai. Acabando o capítulo 5, nós engatilhamos no capítulo 6, tá? Que vem falar sobre gêneros musicais, a diversidade de gêneros musicais, né? Nós sabemos que a música brasileira é muito diversificada, com vários gêneros, com vários instrumentos e daí por diante, tá? Então, nós falamos sobre os dois artistas que estão na capa deste capítulo, né? O Rap MC, da cantora Elza Soares. Falamos um pouquinho de cada um, publiquei também o vídeo, tá? Que eu encontrei no YouTube, dos cantores. Então, nós temos aqui, né? Nós falamos sobre ele, o que eles têm de igual, o que é que eles têm de diferente. Falamos também sobre muitas culturas e muitas músicas, né? Falamos que o que influenciou muito, né, na música brasileira são a cultura de cada uma. No caso, influenciou cultura indígena, cultura africana, cultura europeia, árabes, orientais e daí por diante, tá? E por isso foi dada essa diversidade cultural que deu a origem à nossa riqueza musical. E daí passamos para alguns gêneros, né? Coloquei algumas músicas, alguns vídeos em uma das aulas. E aí nós falamos sobre o samba, maracatu, música caipira, choro, vaneira. E na aula passada eu falei, só comentei, não falei, né? Comentei sobre o axé, sobre o funk, hip hop. Comentei que esses também são gêneros musicais. Jazz, gospel, e uma gama de diversidade aí, tá? Então, tudo isso que formou são dessas culturas, indígenas, africanos, europeus, árabes, orientais, asiáticos e daí por diante. Certo? Assim, como falei que na aula passada falamos sobre alguns gêneros, comentamos, eu falei sobre os elementos da música, né? Mas os três principais, não que sejam só esses, estou enfatizando aqui. Falamos sobre o ritmo, falamos sobre a melodia e também sobre a harmonia, tá? Falamos só desses três elementos, assim como do teatro, falei só de uns 2 ou 3 elementos também, né? Se tivesse dança nesse momento, eu também iria falar só de 2, por quê? Porque são muitos, certo? São muitos elementos, assim, se a gente for por detalhe, é melhor fazer um curso específico, certo? E aí nós falamos sobre a musicalidade, né? As influências, os instrumentos e os artistas que marcaram nossa história musical. Falamos sobre Lourenço da Fonseca, que é conhecido como Capiba. Falamos sobre Clementina de Jesus. Falamos sobre Luiz Gonzaga, esse eu sei que vocês conhecem. E Ionete da Silveira, que é a nossa Dona Onete, a cantora de carimbó. Falamos sobre cada um, coloquei um vídeo de exemplo da música de cada um deles, né? E nós pudemos
escutar, assistir esses artistas que marcaram nossa história musical, tá? Não foram só eles, mas esses são os que estão citados aqui no livro, certo? Então, vamos aqui começar a nossa aula de hoje, que está na página 82, certo? Deixa eu abrir mais aqui um pouquinho a minha tela. Vamos lá. A página 82 vem falar os instrumentos da música brasileira. Mas o instrumento não é universal? Sim, mas tem algumas que são muito tocadas nas músicas brasileiras, tá? Vamos aqui para o texto. Os instrumentos musicais estão presentes em todas as sociedades, em diferentes épocas e lugares. Feitos com diversos materiais, eles produzem uma grande variedade de sons. Com muitos instrumentos ou com apenas um, podemos tocar uma linda canção. Observe alguns instrumentos e conheça os gêneros musicais em que eles geralmente estão presentes. Vamos lá. O primeiro aqui é a sanfona. Para quem não sabe, a sanfona, tá? Essa é a sanfona, o nosso conhecido acordeon, tá? Que diz assim: a sanfona, também conhecida como gaita ou acordeon, foi trazida de Portugal e tornou-se muito popular no Brasil. Na fabricação de uma sanfona em geral, são utilizados alguns materiais, como madeira e metal. Para quem já teve a oportunidade de ver uma de perto, você pode confirmar isso. Esse instrumento possui teclado, painel de botões e fole. O que é fole? Fole é mecanismo que, por meio do movimento de abrir e fechar, produz corrente de ar, que é a sanfona. Certo? Esse é o fole. Para tocar, o sanfoneiro abre e fecha o fole, enquanto pressiona teclas e botões. E o instrumento típico do gênero musical baião, também utilizado na música caipira e em diversos ritmos do sul do Brasil. Por isso que aqui no Pará a gente não vê muito, né? A gente escuta mais em festa junina, né? Claro, esse é o tema da novela que estava passando. Vamos lá. Na pré-história já se fazia flautas com ossos e plantas ocas. Uma das mais antigas foi encontrada no continente europeu. Em uma flauta, o som é produzido por meio do sopro. Seu som pode ser ouvido em diversos gêneros musicais, entre eles no choro, que nós falamos, no baião e na bossa nova e no samba, tá? Claro, nós estamos falando aqui sobre a flauta transversal. Deixa eu ver se está aparecendo. Estamos falando aqui sobre a flauta transversal. Temos a flauta doce também. Vamos nessa. Próximo. Desculpa a gente estar bocejando assim. É porque vocês, assim como é um pouquinho exaustivo, né? Vocês ficarem assistindo e ficar falando sozinha é muito complicado. Não tem ninguém aqui na sala, né? É muito complicado ficar falando, olhando para a tela da câmera, para a câmera, enfim. Então, por isso que me dá esse sono. Não que eu acabei de acordar, não que seja de madrugada, certo? Me desculpa aí. Vamos lá. Feita de madeira, vamos falar de um instrumento aqui que todo mundo tem vontade de tocar. Opa! Essa aqui não é o que eu pensava, essa aqui é a viola. Feita de madeira, com corpo de forma de número 8, com cordas duplas, a viola foi trazida ao Brasil pelos portugueses também e tornou-se muito popular no interior do nosso país.
A criatividade dos violeiros levou à criação de diversos tipos de afinação e de diferentes nomes para o instrumento, como viola sertaneja ou viola cabocla. Esse é um dos nomes que a viola recebeu assim que chegou aqui no Brasil, tá? Ela é muito utilizada no gênero musical caipira, certo? Desculpa, gente. Então, aqui nós já falamos sobre... Não preciso mostrar como é a viola, né? A viola, ela é aparentemente parecida com o violão, só que tem 12 cordas. Elas são cordas duplas, como nós lemos. Então, elas são 12 cordas. Tem menos? Tem viola de menos, tem viola de mais, tá? Então, aqui na página 82, falamos sobre sanfona, flauta e viola. Vamos agora para um de percussão, que está mostrando aqui o pandeiro. Os toques do pandeiro são executados em uma membrana, que quer dizer pele, tá? Esticada sobre uma armação circular de madeira ou de plástico. Em aberturas na armação, temos chapinhas de metal, chamadas platinelas, que faz... Esse instrumento está presente em muitos gêneros musicais, como o do choro, samba, pagode e maracatu, né? A gente usa também em outros gêneros musicais, tá? Até gospel. Eita, gente, eu tô bocejando demais. Vou confessar, estou fazendo esse vídeo depois do meu almoço. Então, depois do almoço, a gente tem a tendência de querer dormir, o corpo fica cansado. Mas é assim mesmo, vamos lá, vamos que vamos. O trombone, falando nele agora, é formado por longos tubos de metal ocos. Um desses tubos, chamado vara, é móvel. O trombonista sopra no bocal e movimenta a vara para conseguir as notas que deseja. O trombone é utilizado em muitos gêneros musicais, mas não pode faltar em um deles no frevo, tá? Tá aqui o trombone. Ele parece com um trompete, porém esse aqui tem vara e o mecanismo dele é diferente. Aqui pom, 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 e o trompete aqui em cima. Vamos lá, gente. Temos uma atividade aqui na página 83, que diz assim: os instrumentos geralmente são classificados de acordo com a maneira que seu som é produzido. Observe as afirmações abaixo e preencha os quadrinhos com as letras correspondentes. Temos a letra A, instrumento de sopro, B, instrumento de corda, C, instrumento de percussão. E vamos lá para as alternativas. Os sons são obtidos com as cordas tensionadas, ou seja, esticadas. Nelas podemos dedilhar, friccionar e arpejar. Exemplos: violão e bandolim. Oxa, é uma questão dada. Letra B, certo? Segunda alternativa: o som é produzido por meio de batidas, raspagem ou agitação. Podemos tocá-los com as mãos e com a ajuda de baquetas. Exemplos: pandeiro e reco-reco. Falou em pandeiro, falou em percussão, né? Instrumentos de percussão. E, por último, que sobrou a letra A, os sons são produzidos por meio do ar, que passa em uma coluna. O comprimento da coluna de ar é o que determina o tipo de som produzido. Exemplo: flauta e trombone. Certo? Isso aqui é só um exercício para testar aqui nossos conhecimentos. E aqui na segunda questão, cite outros exemplos de instrumentos. Instrumentos de corda. Quais são os instrumentos que vocês conhecem? Temos a guitarra, temos o ukulele, temos um violino, temos uma harpa. Anote aí. Temos o berimbau, né? É só de uma corda, mas é corda.
Vamos lá. Letra B. Instrumentos de percussão. Quais são os instrumentos de percussão que você pode escrever aqui, além de pandeiro e reco-reco? Nós temos a bateria, nós temos o agogô, cachixi, xilofone, sino, tá? E a letra C, que são os instrumentos de sopro. Sugestões de respostas. Vamos lá. Quais são as sugestões de resposta de vocês? Instrumentos de sopro. Nós temos aqui flauta doce, nós temos clarinete, temos saxofone, temos oboé. E vocês sabiam que o instrumento acordeon é um instrumento de sopro? Não que nós assopremos. Não. Ele é um instrumento de sopro porque o fole, ele suga, ele faz o trabalho do pulmão. Ele inspira e expira, inspira e expira, expira, inspira, expira, inspira, né? Então, o acordeon, ele é considerado instrumento de sopro, não de tecla nem percussão, certo? É isso aí, gente. Então, exercício feito. Vamos para mais um. Mas com esse vem um pequeno tema. Ritmos que embalam, tá? Vamos lá. Grande parte dos gêneros musicais tem um tipo de dança que os acompanha. Muitas vezes, trajes e festas específicos também distinguem os gêneros musicais. Você já tinha reparado nisso? Acho que já, né? Essas danças e vestimentas variam conforme as diferenças tradicionais e regiões do país. Vamos nessa aqui, então, para a atividade. Temos 3 imagens classificadas com A, B, C e temos os textos aqui. A primeira imagem é de um rapaz dançando frevo, mas vamos ver com qual texto. Tá, a primeira imagem é com um rapaz dançando frevo. A segunda imagem é tipo um baile de forró. E a terceira imagem é um carnaval, né? E temos aqui as opções. Primeira opção aqui de texto. Existem várias formas de tocar e dançar o samba. O samba enredo, por exemplo, é dançado pelos passistas das escolas de samba, que usam fantasias para narrar a história que a música conta. Essa dança pode ser praticada de maneira individual ou coletiva. Segunda opção. No carnaval, os passistas do frevo costumam usar roupas coloridas e confortáveis. Além disso, a sombrinha virou um símbolo dessa manifestação e é essencial para a realização de vários passos da dança. E, por terceiro, o forró é uma dança popular de origem nordestina, cuja principal característica é o movimento de arrastar os pés. O forró é dançado em pares, ao som do gênero como baião, shot, chachado e etc. Certo? Então, as opções são letra C, primeira, segunda, letra A, e a terceira, letra B. Então, galera, nós temos aqui o capítulo 6 completo, tá? Nós temos só mais 2 complementos, tá? Seria uma interação muito bacana com a língua portuguesa, mas não conversei com ela, então nós vamos só terminar mesmo, tá bom? Vamos falar sobre poemas nos alto-falantes. Música ou canção? Às vezes temos a impressão de que essas palavras significam a mesma coisa, música ou canção. Mas não é bem assim. Na verdade, a canção refere-se à música que tem uma letra para ser cantada. Ela é diferente, por exemplo, da música instrumental.
que não tem letra nem canto. Nas canções, o texto poético é muito importante. Para fazer uma canção, o compositor tem de criar o ritmo, a melodia, a harmonia e também uma letra que se integre à música. A ordem de criação desses elementos pode variar e até mesmo ocorrer ao mesmo tempo. Em alguns casos, em vez de criarem as letras, os compositores de canções utilizam poemas literários já existentes. A seguir, vamos ler um trecho de um poema do português Luís Vaz de Camões, escrito no século XVI. Vamos lá. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Vamos lá. Centenas de anos depois que esse poema foi escrito, o compositor brasileiro Renato Russo, da banda Legião Urbana, utilizou esses trechos em uma música intitulada Monte Castelo, criada na década de 1980. Esse é entre muitos exemplos de poemas que mais tarde foram cantados, ou seja, viraram canções. E aí nós temos umas perguntas. Qual é a diferença entre a música e a canção? Você conhece músicas que não são canção? Cite exemplos. Ouça com atenção a música de Renato Russo, observe o ritmo, a melodia e a harmonia. Com essas observações, que outra letra você escreveria para ela? Registre no caderno e compartilhe com os seus colegas. Bom, essa última aqui seria mais interessante em grupo, né? E aqui, Música do Sertão, página 86. Como você sabe, cada região brasileira se destaca por um gênero musical diferente, e todos eles fazem parte da cultura do país. Mas o que você sabe sobre a música típica do sertão nordestino? Um dos gêneros musicais mais ligados a essa parte do Brasil é o baião. Para valorizar esse patrimônio musical, na cidade de Recife, em Pernambuco, foi criado o Museu Cais do Sertão. Esse museu interativo apresenta todas as culturas nordestinas e homenageia um dos maiores nomes do baião, Luiz Gonzaga. O compositor pernambucano é considerado uma das figuras mais importantes da cultura do sertão, tendo reinventado o baião com suas canções que tratam do clima, dos costumes e dos personagens dessa parte do Brasil. Tá? Aí tem mais perguntas. Quais gêneros se destacam aqui na nossa região? Certo? Então, meus amores, capítulo 6, encerrado. Capítulo 6 foi terminado. Então, agora, galera, é só estudar para a terceira avaliação, que com certeza está aqui batendo na porta. Tá bom? Um beijo da prof. E até breve. Tá bom? Beijo e tchau.